Olá, Câncer, seja muito bem-vindo à sua leitura para o mês de agosto, mas antes de começar, eu quero deixar alguns recados importantes. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde as próximas leituras mensais, as leituras dos signos e todos os conteúdos que eu preparo aqui com muito carinho para vocês. Agora, um lembrete importante: essa é uma leitura geral, nem todas as mensagens vão conversar com todos da mesma forma, então pegue aquilo que fizer sentido para a sua realidade e deixa de lado o que não fizer. Durante a leitura, os papéis também podem se inverter. Em alguns momentos, as cartas podem representar você, em outros, podem representar alguém importante na sua vida. Observe como essa energia se manifesta no seu momento atual. Lembre-se de que as previsões mostram tendências e possibilidades para o mês de agosto, elas não representam um destino fixo, as suas escolhas e a forma como você conduz a sua vida também influenciam os caminhos que se abrem à sua frente. Então, agora vamos à sua leitura. Bom, Câncer, agosto chega trazendo uma energia muito bonita de abertura emocional. As cartas mostram você mais disponível para sentir, viver e trocar. É como se o seu coração respirasse um pouco mais aliviado. Você começa a enxergar novas possibilidades, novos caminhos e novas formas de viver as suas relações. Essa abertura aparece principalmente no campo afetivo. Os caminhos se abrem para o amor, para o carinho, para o companheirismo e para as trocas emocionais. Existe uma energia muito forte de casal nesta leitura. Para quem já vive um relacionamento, agosto favorece uma nova fase da relação, é um período de aproximação, fortalecimento dos vínculos e possibilidade de construir novos projetos juntos. Para os solteiros ou para quem vive uma situação indefinida, também aparecem novidades. Pode surgir uma nova oportunidade amorosa, uma aproximação diferente ou simplesmente uma abertura emocional que permite viver experiências que antes pareciam bloqueadas. Mas essa leitura não fala apenas de relacionamentos amorosos. Ela também conversa com amizades, vínculos familiares e todas as relações construídas através do afeto. No geral, agosto favorece trocas mais equilibradas e relações mais saudáveis. Ao mesmo tempo, as cartas chamam a atenção para algumas situações familiares que chegaram ao limite. Existe uma dinâmica que já foi levada ao máximo possível e agora precisa ser revista. Pode ser alguém que está carregando responsabilidades demais, pode ser alguém que está fazendo sacrifícios excessivos ou uma dinâmica familiar que simplesmente deixou de funcionar da forma como sempre funcionou. As cartas mostram que não basta apenas perceber esse problema, será necessário experimentar uma nova forma de agir, uma nova perspectiva, uma nova maneira de lidar com essa situação, porque manter tudo exatamente como está tende a produzir os mesmos resultados. E agosto pede justamente o contrário: mudança, renovação, experimentação, e isso também conversa com os relacionamentos, principalmente para casais que já construíram uma família, possuem filhos ou convivem com interferências de outras pessoas, como pais, sogros ou familiares. Talvez seja o momento de criar novas regras, novos acordos, novas formas de convivência, porque a dinâmica atual demonstra sinais de desgaste. As cartas mostram que vale a pena buscar novas experiências, novas ideias, novas formas de viver o relacionamento. Às vezes, uma pequena mudança na rotina já transforma completamente a relação. Para alguns, essa renovação acontece dentro do próprio relacionamento. Vocês reencontram o diálogo, fortalecem a parceria, renovam os votos emocionais que construíram ao longo da caminhada, mas esta leitura também conversa com quem sente que já tentou de tudo. Alguns cancerianos realmente aparecem cansados, com a sensação de que fizeram todos os esforços possíveis. E quando apenas um lado tenta manter a relação, chega um momento em que o desgaste se torna inevitável. Por isso,
Adapte esta mensagem à sua realidade. Talvez o seu relacionamento ainda tenha espaço para crescer, talvez ainda existam caminhos que vocês não tentaram, mas também existem casos em que a abertura mostrada pelas cartas representa justamente uma nova etapa da vida, uma nova história, um novo amor, uma nova oportunidade afetiva. O ponto principal desta leitura é que as relações precisam de reciprocidade. As cartas mostram uma energia muito bonita de equilíbrio entre duas pessoas. Quando apenas um carrega tudo sozinho, a relação perde força. Quando existe troca, parceria e disposição dos dois lados para construir, as possibilidades aumentam muito. Também aparece uma reflexão importante sobre os papéis dentro das relações. Nem sempre uma única pessoa precisa resolver tudo. Nem sempre um único lado deve sustentar toda a dinâmica. Quando existe flexibilidade, quando existe troca de responsabilidades, quando ambos participam da construção da relação, tudo tende a ficar mais equilibrado. Então, observe em qual dessas situações você se encontra. Talvez seja o momento de renovar, talvez seja o momento de insistir um pouco mais, ou talvez seja o momento de abrir espaço para algo completamente novo. Independentemente do caminho, agosto mostra que a sua energia afetiva está muito mais aberta, e isso por si só já representa uma grande oportunidade de transformação. E agora vamos para as previsões do mês. Bom, a partir de agora eu vou trazer os 3 principais acontecimentos que podem marcar o seu mês de agosto, mas antes eu quero deixar um lembrete importante. Esses acontecimentos não seguem uma ordem cronológica, eles podem acontecer em qualquer momento do mês. Além disso, por ser uma leitura geral, algumas pessoas podem viver os 3 acontecimentos, outras apenas um ou dois, e algumas podem não se identificar com nenhum deles. As cartas mostram tendências e possibilidades para a energia de Câncer durante agosto, elas não representam uma sentença definitiva. Observe aquilo que fizer sentido para a sua realidade e utilize essa leitura como uma orientação para refletir sobre o seu momento. Agora sim, vamos ao primeiro acontecimento. Bom, Câncer, as cartas mostram um momento de bloqueio, existe uma situação na sua vida que foi crescendo aos poucos e acabou se tornando muito maior do que era no início. Ela ganhou força, ganhou peso e hoje parece ocupar um espaço desproporcional dentro da sua vida. E essa energia aparece principalmente em áreas estruturais, aquelas que normalmente trazem estabilidade, como relacionamentos, casamento, trabalho, carreira, finanças e patrimônio. É como se um problema que no começo parecia administrável tivesse se transformado em uma grande bola de neve. As cartas também trazem exatamente essa imagem. O problema cresce tanto que começa a ser maior do que a própria estrutura de onde ele surgiu. Pense, por exemplo, em uma dívida. Você faz um financiamento acreditando estar realizando um sonho, mas com o tempo os juros aumentam, os custos crescem e a dívida deixa de ser apenas uma dívida. Ela passa a controlar a sua vida. O sonho se transforma em um peso. O mesmo pode acontecer no trabalho. Um emprego que antes representava realização pode se tornar um ambiente extremamente desgastante, ou um relacionamento que começou cheio de expectativas pode chegar a um ponto em que o sofrimento se torna muito maior do que a felicidade. As cartas mostram exatamente esse momento em que você percebe que o problema deixou de ser um detalhe. Ele passou a definir toda a dinâmica da situação. E quando isso acontece, naturalmente surge uma pergunta: será que ainda vale a pena permanecer aqui? Por isso, essa previsão conversa diretamente com a energia geral da leitura. Lembra quando as cartas falaram sobre abertura de caminhos e novas possibilidades? Aqui entendemos melhor o motivo. Quando uma estrutura deixa de sustentar a sua vida, você começa a olhar para fora, começa a considerar novas alternativas,
novos caminhos, novas possibilidades. Para alguns cancerianos, isso representa apenas uma mudança de estratégia. Talvez ainda exista espaço para recuperar esse relacionamento. Talvez ainda exista uma forma diferente de reorganizar a vida financeira. Talvez ainda seja possível transformar esse ambiente de trabalho. Mas existe outro grupo de pessoas que já tentou de tudo, já conversou, já insistiu, já fez concessões, já buscou soluções e percebe que mesmo assim a situação continua pesada. Nesses casos, as cartas mostram que o olhar naturalmente começa a se voltar para novos horizontes, porque você entende que já não consegue mais construir a sua estabilidade naquele lugar. Também aparece uma energia importante para questões familiares. Alguns cancerianos podem estar assumindo responsabilidades muito maiores do que conseguem carregar. Existe um excesso de peso, um excesso de cobranças, um excesso de obrigações e as cartas mostram que será necessário buscar outras alternativas, delegar responsabilidades, aceitar ajuda, encontrar novas formas de lidar com essa situação, porque continuar carregando tudo sozinho apenas fará esse peso aumentar. O principal conselho deste primeiro acontecimento é ampliar a perspectiva. Não fique preso à ideia de que existe apenas um caminho. As cartas mostram que, quando um problema cresce demais, também cresce a necessidade de enxergar soluções diferentes. Às vezes a resposta não está em insistir mais, está em mudar a estratégia, está em reorganizar prioridades ou até reconhecer que determinada estrutura já não consegue sustentar aquilo que você precisa viver. Então, observe com sinceridade aquilo que hoje ocupa um espaço maior do que deveria na sua vida. Pergunte a si mesmo: esse peso ainda faz sentido? Essa estrutura ainda me sustenta? Ou eu estou sustentando sozinho algo que já deixou de funcionar? Porque agosto convida você exatamente a fazer essa reflexão. Nem toda estrutura precisa ser abandonada, mas toda estrutura precisa ser revisada quando o peso se torna maior do que ela consegue suportar. Então, Câncer, esse foi o primeiro grande acontecimento do seu mês de agosto. E agora vamos para o segundo acontecimento marcante. Bom, Câncer, as cartas mostram uma energia de repetição, mas não é uma repetição qualquer. É aquela situação que parece acontecer mais uma vez para chamar a sua atenção. É como se a vida dissesse: você já viu isso antes. E ainda assim continua insistindo. As cartas mostram que existe um padrão se repetindo, uma situação que já trouxe sofrimento anteriormente e que volta a aparecer. Não porque você precise sofrer novamente, mas porque ainda existe alguma coisa que precisa ser compreendida. Essa repetição pode acontecer em diversas áreas da vida, no relacionamento, na família, no trabalho, nas finanças, ou qualquer situação que já venha apresentando sinais de desgaste há bastante tempo. Ela conversa diretamente com o primeiro acontecimento. Lá vimos uma estrutura que foi ficando pesada demais. Agora percebemos o que acontece quando continuamos insistindo em algo que já demonstra sinais claros de esgotamento. A tendência é viver mais do mesmo, só que com ainda mais desgaste, mais dor, mais frustração. As cartas também mostram uma comunicação muito delicada durante este período. Alguns cancerianos podem ouvir palavras que machucam profundamente, como críticas, cobranças, acusações, comentários que deixam marcas emocionais. É como se alguém tentasse transferir para você um peso que, na verdade, pertence a essa própria pessoa. Ao mesmo tempo, essa leitura também pede autoconsciência. Observe se você não está fazendo exatamente a mesma coisa com alguém. Será que você também não está descontando o seu sofrimento em quem está por perto? Será que a dor acumulada não está aparecendo através da forma como você se comunica?
As cartas pedem muito cuidado com as palavras, porque algumas feridas não são físicas, são construídas através daquilo que ouvimos ou dizemos repetidamente. Também aparece uma energia de omissões e pequenas mentiras, não necessariamente grandes traições, mas situações em que alguém esconde o que realmente sente para evitar conflitos, ou evita conversas importantes porque acredita que assim estará protegendo a relação. Na prática, isso apenas prolonga um problema que já existe e ele continua crescendo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine alguém que realizou o sonho de comprar um carro. No começo, tudo parece maravilhoso, mas com o tempo aparecem as parcelas, o combustível, o seguro, os impostos, a manutenção. Quando a pessoa percebe, aquele sonho começa a gerar uma carga maior do que ela consegue suportar. Então começam as cobranças, os atrasos, as preocupações, o medo de perder aquilo que um dia representou felicidade. Nas relações acontece algo muito parecido. O sonho por si só não sustenta uma relação. O que sustenta é a realidade. Como essa pessoa trata você? Existe respeito? Existe lealdade? Existe compromisso? Existe diálogo? Ou você está sustentando apenas a ideia de um relacionamento que já não corresponde mais ao que acontece na prática? Essa reflexão também vale para o trabalho, para amizades, para relações familiares. As cartas mostram que a realidade precisa falar mais alto do que a expectativa, porque quando uma situação permanece estagnada durante muito tempo, insistir exatamente da mesma maneira costuma produzir exatamente o mesmo resultado. Também vejo alguns cancerianos tentando resolver tudo sozinhos, tentando mais uma vez, depois mais uma e mais outra, como se acreditassem que, insistindo o suficiente, a situação finalmente mudará. Mas existe uma diferença muito importante entre perseverança e repetição. Perseverar é tentar caminhos novos, repetir é continuar fazendo exatamente a mesma coisa e esperando um resultado diferente. As cartas pedem que você observe essa diferença, porque alguns relacionamentos, alguns trabalhos, algumas situações familiares e até questões financeiras já demonstraram tudo o que tinham para mostrar. Agora, continuar insistindo apenas aumenta o sofrimento. Então, antes de tentar mais uma vez, faça uma pergunta a si mesmo: estou construindo algo novo ou apenas estou revivendo a mesma dor de sempre? Esse é o grande aprendizado deste segundo acontecimento. Agosto mostra que algumas repetições não aparecem para punir você, elas aparecem para mostrar que chegou o momento de interromper um ciclo que já não produz um crescimento, apenas desgaste. E agora vamos para o terceiro e último acontecimento marcante do seu mês. Bom Câncer, essa energia muda completamente o tom da leitura. Depois de vermos situações pesadas, limitantes e repetitivas, as cartas agora mostram um caminho muito mais aberto. Aqui existe movimento, existe leveza, existe troca, existe reciprocidade. As cartas falam de convites, presentes, demonstrações de carinho, valorização, reconhecimento e admiração. É uma energia muito bonita de vínculos saudáveis. E ela conversa diretamente com a abertura emocional, que apareceu logo no início da sua leitura. Enquanto algumas áreas da sua vida mostram bloqueios, outras começam a fluir naturalmente. É importante perceber isso, porque às vezes, quando uma situação está muito pesada, acabamos acreditando que toda a nossa vida está parada. E as cartas mostram exatamente o contrário. Existe um lugar onde há impedimentos, mas também existe um lugar onde os caminhos estão completamente abertos. Para alguns cancerianos, isso pode representar uma nova paquera, um novo relacionamento, uma nova amizade, uma nova parceria profissional, um novo convite, uma oportunidade diferente, uma nova forma de construir vínculos. Para outros, essa abertura acontece justamente dentro de uma relação que ainda vale a pena. Talvez não seja necessário trocar de relacionamento, talvez seja necessário
trocar a forma de se relacionar, criar novos acordos, encontrar novas maneiras de conviver, construir uma dinâmica diferente, porque as cartas mostram que algumas estruturas realmente podem ser renovadas, mas outras já demonstraram tudo o que tinham para oferecer. Por isso, essa previsão pede discernimento. Existem situações que podem ser transformadas e existem situações que talvez precisem ser encerradas para que um novo ciclo comece. Quando falamos de trabalho, por exemplo, você pode procurar uma nova oportunidade. Quando falamos de amizades, você pode conhecer novas pessoas. Quando falamos de relacionamentos, talvez um novo amor represente exatamente a abertura que as cartas mostram. Mas existem situações que não podem ser simplesmente trocadas. Família é um exemplo. Você não escolhe a família em que nasceu. Então, nesses casos, a saída não é substituir, é aprender novas formas de lidar com essa realidade, criar novos acordos, estabelecer limites, encontrar outras estratégias. Essa leitura fala muito sobre troca, e troca nunca acontece sozinha. Ela depende de participação do outro. Talvez esse seja um dos maiores aprendizados para você neste mês. Nem tudo depende exclusivamente do seu esforço. Você pode fazer a sua parte, mas não pode viver a parte que pertence ao outro. Isso aparece com muita força nas relações familiares. Imagine uma família em que os pais já estão idosos. Alguns filhos ajudam, outros simplesmente não participam. Você pode fazer o que está ao seu alcance, mas não pode carregar também o peso das escolhas que pertencem aos seus irmãos. Essa responsabilidade não é sua, o mesmo vale para um relacionamento. Você pode dialogar, pode tentar, pode buscar soluções, mas não consegue construir uma relação saudável sozinho. Se o outro não participa da construção, chega um momento em que apenas insistir deixa de resolver o problema. As cartas também falam muito sobre aceitação. Aceitar não significa concordar. Aceitar significa reconhecer aquilo que está fora do seu controle. Porque quando você sofre tentando controlar o comportamento das outras pessoas, acaba carregando dois pesos ao mesmo tempo, o seu e o delas. E isso se torna insustentável. Também aparece uma energia importante relacionada ao apego. Muitas vezes o sofrimento não está apenas na situação, está na dificuldade de abandonar uma ideia, um sonho, uma expectativa, um modelo que você imaginou para a sua vida. Mas as cartas também fazem uma reflexão muito bonita. Sonhos precisam encontrar espaço na realidade. Ter um relacionamento não significa que a história termina ali. Ter uma família não significa que tudo passa a funcionar automaticamente. Assim como comprar um carro não encerra a jornada. Depois da conquista, começa a manutenção. Existem responsabilidades, existem ajustes, existem desafios. Tudo aquilo que construímos exige cuidado constante. Relacionamentos também, famílias também, carreira também. Por isso, Agosto convida você a olhar menos para a fantasia e mais para a realidade. Pergunte a si mesmo: esta situação ainda faz sentido para mim? Eu tenho recursos para sustentar isso hoje? Ou estou tentando manter um sonho que neste momento pesa muito mais do que me acrescenta? Também existe uma reflexão importante sobre o seu próprio momento emocional. Talvez você queira viver um relacionamento, mas será que hoje você possui disponibilidade emocional para construir essa relação? Será que você também não precisa fortalecer algumas áreas da sua vida antes? As cartas mostram que maturidade também é reconhecer quando ainda precisamos crescer antes de dar determinados passos. No fim, esta previsão traz uma mensagem muito bonita. Existe abertura, existe amor, existe oportunidade, existe reciprocidade, mas tudo isso floresce melhor quando você deixa de carregar sozinho aquilo que deveria ser dividido, quando aceita aquilo que não pode controlar e quando tem coragem de mudar aquilo que realmente pode transformar. E agora vamos para a mensagem final, bom Câncer.
Para finalizar a sua leitura de agosto, eu vou trazer a sua mensagem final. Quando eu fui buscar essa mensagem, a energia que apareceu foi a da sorte. E eu gosto de fazer uma observação importante sobre isso. Sorte não é uma promessa pronta, sorte é um potencial, é um caminho que pode florescer, mas para isso precisa ser alimentado, precisa receber a sua atenção, precisa da sua participação. Isso conversa muito com toda a sua leitura. Desde o início vimos uma energia de abertura, de novos caminhos e novas possibilidades, mas também vimos situações extremamente fechadas, desgastadas e estagnadas. Então existe uma pergunta importante: onde você está colocando a sua energia? Porque não adianta existir um grande potencial se você ainda continua alimentando apenas aquilo que já não cresce mais. Agora vamos à mensagem. Câncer. Enquanto você continua tentando segurar aquilo que está escapando das suas mãos, eu estou tentando mostrar um caminho diferente. Mas você tem medo de abrir mão. Você tem medo de perder aquilo que construiu. Tem medo de deixar para trás uma história que, durante muito tempo, pareceu importante. Você acredita que ainda existe algo muito valioso aí, mas a sua visão está presa apenas ao que está diante dos seus olhos. Você olha para esse pequeno espaço e organiza toda a sua vida em função dele. Você não consegue enxergar o horizonte, não consegue perceber outras possibilidades, porque toda a sua atenção está concentrada em manter aquilo que já não consegue mais permanecer como antes. E quanto mais você tenta aprender, mais essa situação escapa, porque aquilo que não circula perde a vida, é como água parada. No começo parece tranquila, mas quando deixa de correr, começa a perder a sua qualidade, começa a se deteriorar. Você aprendeu a administrar esse pouco, aprendeu a sobreviver dentro desse espaço limitado, criou estratégias, fez adaptações, organizou toda a sua rotina para manter algo que, no fundo, já deixou de alimentar você. E perceba o quanto isso exige, quanto esforço, quanto planejamento, quanta energia, tudo para manter um espaço que ficou pequeno demais para quem você é. Esse pouco se transformou em uma grande barreira. Você acredita que está protegendo algo importante, mas sem perceber, construiu muros ao redor de si mesmo. Muros que impedem você de enxergar novos caminhos, novas possibilidades, novos horizontes. Você só consegue olhar para aquilo que está tentando preservar. Mas existe uma verdade que a realidade sempre revela. Por mais que tentemos justificar uma situação, por mais que encontremos explicações, a realidade sempre acaba mostrando aquilo que não pode mais ser negado. Mesmo assim, o seu coração ainda insiste em romantizar a escassez, em acreditar que o pouco já é suficiente, em encontrar beleza onde existe apenas sobrevivência. Só que sobreviver não é a mesma coisa que viver. Continuar insistindo nesse lugar apenas prolonga um sofrimento que já demonstrou tudo o que tinha para mostrar. E existe um risco nisso. Você pode acabar criando a sua própria armadilha, organizando toda a sua vida para manter algo que inevitavelmente está chegando ao fim, até que chega um momento em que não existe mais para onde seguir, uma rua sem saída, um limite, e muitas vezes é justamente nesse limite que nasce a liberdade, porque o fim não representa apenas perdas, o fim também representa encerramento, aceitação, desapego. É quando aquilo que antes parecia impossível finalmente deixa de ocupar todo o espaço da sua vida. É nesse momento que você volta a enxergar possibilidades, que percebe caminhos que antes estavam escondidos, que entende que existia vida muito além daquela situação. Mas eu gostaria que você não precisasse chegar até esse extremo. Você não precisa esperar o fundo do poço para reconhecer que uma situação faz mal. Você não precisa sofrer até o último instante para validar a sua dor. Talvez esta mensagem
seja justamente esse convite, um incentivo para mudar de direção antes que o sofrimento se torne ainda maior. Receba esse acolhimento, permita-se sentir essas palavras, leve essa energia para dentro de você, porque ela não veio para condenar, ela veio para fortalecer, para lembrar que existe uma saída, que existem recursos, que existem novas escolhas esperando por você. Quando você deixar de gastar tanta energia tentando salvar aquilo que já não responde, vai descobrir que existe espaço para construir algo muito mais saudável. Você terá mais autonomia, mais clareza, mais liberdade para escolher, relações que respeitem você, lugares onde a sua presença seja valorizada, situações em que exista reciprocidade, onde você não precise implorar por espaço, nem lutar diariamente para provar o seu valor, porque no fundo você já sabe. Você sabe onde não está sendo respeitado, você sabe onde deixou de ser prioridade, você sabe onde apenas continua insistindo por apego, medo ou costume. Você não precisa de mais provas, nem de mais sofrimento, nem de mais uma repetição para entender aquilo que a vida já mostrou tantas vezes. Então pare de chover no molhado. Tenha coragem de olhar para novos caminhos. Alimente aquilo que ainda tem vida. Alimente aquilo que pode crescer. É aí que a sua sorte começa, porque sorte também é reconhecer o momento de soltar aquilo que já terminou para abrir espaço ao novo. Bom, Câncer, essa foi a sua mensagem final para o mês de agosto. Eu espero de coração que essa leitura tenha trazido reflexões importantes e que ela ajude você a enxergar com mais clareza os caminhos que estão se abrindo diante de você. Muito obrigada por ter acompanhado essa leitura até o final. Um grande abraço e eu espero você nas próximas leituras. Até mais. Tchau, tchau.